da visão global do negócio, eu acho que é o que a gente mais busca hoje. Porque eu acho que capacidade técnica, se a gente não tem, a gente corre atrás e a gente aprende. O profissional constrói a sua carreira e a empresa ajuda o profissional a se desenvolver. Toda vez que tem uma oportunidade de aprendizado, eu tô lá. Se eu não sei, eu finjo que eu sei. Faz aquela cara, senão a gente vai correr para estudar, e eu acho que a gente tem que procurar pessoas que te ajudam nisso. A qualidade da entrevista no momento da contratação, ela é estratégica para o negócio, porque eu vou dar uma aula de 50, 100, 200, 400 milhões, tem empresa que fatura isso, para uma pessoa que vai gerir durante um ano e pouco. Tem que ser um reflexo mesmo de um CEO de uma empresa. Temos um problema, menos mimimi, menos reclamação. Sinto muito isso hoje, sabe? Eu não fiz porque eu não recebi o projeto. Eu não recebi o projeto porque o cliente atrasou. Eu não atrasou. Então, assim, vamos olhar o todo e resolver. Eu acho que isso falta muito no mercado de trabalho. Acho que é 13 trilhões de dólares no mundo de oportunidades, de ineficiência que gera pela falta de tecnologia e desenvolvimento, de serem improdutivo e desperdício no mercado de construção. Imagina 1% de 1 trilhão, se você melhorar 0,0 nada, o quanto que aquilo está impactando. Olá, seja bem-vindo a esse novo espaço Arquintegra, um lugar onde a gente fala sobre arquitetura, engenharia, construção e tudo mais que surgir relacionado a esse tema. E olha, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, faça a inscrição, já curte esse vídeo, porque toda semana você recebe um conteúdo novo e um conteúdo de qualidade. Se você quer ser desejado no mercado da construção civil, vou te contar que você está no lugar certo. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial. Ela vai poder contribuir muito para a sua jornada profissional. Ela é arquiteta de formação, mas já trabalhou na área financeira da empresa, já foi diretora de gente e gestão e atualmente é vice-presidente na Matec Engenharia. A Marcela Milano, muito obrigada, Marcela, pela sua presença. Imagina, é um prazer. Obrigada aí pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. É uma honra ter você aqui. E eu quero começar pela trajetória inicial da sua carreira, sabe, Marcela? Como que tudo começou? Como que entrou a arquitetura na sua vida? Bom, eu sempre tive o desejo de trabalhar no negócio da família, né? Então, meu pai é o fundador da Matec, eu não tinha outro desejo a não ser trabalhar e dar continuidade no que ele estava fazendo. E aí, entre escolher engenharia e arquitetura, que era o que estava ali mais perto, eu resolvi escolher arquitetura. Então, me formei pela Belas Artes. Mas no final, quando eu comecei a trabalhar na Matec com 17 anos... Foi já seu primeiro trabalho? Foi sempre meu primeiro trabalho. Eu tive uma época, um estágio ali bem remoto na Ernst Young, mas realmente foi uma coisa, mais de uma experiência, que tinha um contato lá, mas foi muito, muito rápido. Eu comecei a trabalhar por vontade própria, não foi nunca exigência do meu pai, muito pelo contrário. E com a intenção de conhecer o negócio, né? Então, vou fazer um job rotation, vou começar em qualquer área que tenha necessidade. Comecei pela área de custos, fiquei um tempo na área de custos, depois fui para a área comercial, depois fui criando áreas que a gente não tinha, como marketing, depois tinha uma época que tinha pesquisa de mercado, e aí fui me enveredando e vendo aonde que tinham as oportunidades de poder conhecer o negócio. Seu objetivo era conhecer a empresa como um todo, todas as áreas. Não tinha nenhum objetivo, quero ser tal coisa, quero fazer tal coisa, mas eu queria conhecer o negócio como um todo. Eu acho que era primordial na minha função de ser uma acionista do negócio e também para eu poder ter uma visão da onde que eu tinha que focar. Né? Então, comecei a fazendo um pouco me arrependo muito, na época a gente estava fazendo um projeto para o Takaoka, lá em Alphaville. Cheguei a participar desse projeto, mas aí o projeto não foi dado andamento. E tem uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida de carreira, assim, de trabalho, é de não ter ficado numa obra do começo ao fim. Então, se eu tivesse que voltar ao tempo... tive que aprender de outras formas, porque no final o back-office foi tomando uma proporção
na minha vida de trabalho bastante grande, né? Meu pai sempre estava ali muito na área comercial, orçamento, obras, e essa parte do back-office foi tomando uma proporção e aí fui estudando muito em relação a isso, financeiro, jurídico, compliance, marketing, então fui sendo absorvida por essa necessidade e acabei não indo vivenciando uma obra do começo ao fim. Mas fui aprendendo de outras formas, né? Eu acho que estudar é uma coisa que faz parte da minha vida, não sei viver sem estudar, assim, todo ano eu estou fazendo alguma coisa e eu acho que isso é primordial daqui para frente. Acho que essa coisa, fiz uma faculdade, parei, sei de tudo, você vai com certeza ficar parado no meio do caminho. Então toda vez que tem uma oportunidade de aprendizado, eu tô lá. Se eu não sei, eu finjo que eu sei, faz aquela cara, senão a gente vai correr para estudar e eu acho que a gente tem que procurar pessoas que te ajudam nisso, né? E me diz uma coisa, ser filha do dono, na sua visão, te prejudicou de alguma maneira ou foi um benefício? Você já ouviu em algum momento, ela só está nessa posição porque ela é filha do dono? Olha, eu não me sinto prejudicada em nenhum momento. Eu acho que eu tinha muito a consciência de que eu tinha que mostrar mais que todo mundo para ganhar a confiança das pessoas. Eu nunca me foi dito, mas eu tenho certeza que foi pensado. Então, assim, nunca, você tá aqui porque você é filha do dono, mas com certeza muita gente pensou sobre isso. E eu falei, eu tenho que me provar, mostrar que eu sou capaz, estar junto das pessoas, não exigir nenhum cargo, nenhuma facilidade em função de ser filha, então sempre fui muito, acho que correta em relação a isso. Então, acho que assim, no meu caso, não me atrapalhou, entendeu? E muito profissional, né? Até porque você poderia ser colocada num cargo, mas ser mantida por muito tempo não ia se não tivesse um bom desempenho. E assim, e nada de começar por cima, né? Então começa por baixo, vai devagarinho, vai conquistando, né? Porque às vezes porque tem essa relação familiar, já te coloca como um diretor, por exemplo. A pessoa não tem nem experiência, né? Então mais atrapalha o negócio. Então assim, a minha visão foi sempre do negócio, muito, quase nada pessoal, né? Óbvio, a gente quer ter conquista, a gente quer ter o prazer pessoal, mas assim, é pensar no negócio, porque aquilo foi construído com tanto suor e dedicação que eu acho muito egoísmo a gente focar só no que é seu, o que é benefício para você, entendeu? Verdade. Marcela, conta um pouquinho o que é a Matec, porque eu acho que tem muita gente que talvez não conheça a Matec, né? Tá. Ou conhece, mas não conhece, apresentada por você. Tá. Então, bom, a Matec é uma empresa familiar. Vamos fazer 34 anos de existência em dezembro desse ano. Eu acho que ela nasceu com o intuito sempre de cutucar e transformar o mercado da construção. Eu acho que o Luiz Augusto tem um propósito muito claro, desde o momento zero da criação, de que o modelo de construção e a forma com que a gente pensa o processo construtivo, ele tem que ser mudado, né? Quem trabalhou lá na Matec sabe a exigência que tem com o processo produtivo, com a qualidade do produto, de transformar aquilo numa linha de produção, né? Da gente pensar em engenharia como ela tem que ser, na sua profundidade, na importância que ela tem quando a gente monta um produto, né? Então, menos com viés político, né? Mas com um viés mesmo de entregar um produto de qualidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente vem há 30 e tantos anos tentando transformar ou com tecnologias de olhar o projeto, né? Lembro quando foi a implantação do BIM lá em 2008, quanto que aquilo foi disruptivo para o mercado e muitos acharam que, meu pai sempre fala, né, que estava brincando de casinha, que ele estava louco. Em 2008, e a gente está falando hoje em todas essas discussões de tecnologia de construção, de inovação, e está falando de BIM até hoje. Ou tem gente começando BIM hoje. Muita gente ainda nem implantou. Nem implantou. Então, assim, a gente sempre tem esse viés de pensar o produto de uma maneira diferente. A gente sempre teve um propósito muito claro de não atuar no mercado público,
né? Então, desde então, fazendo obras para terceiros corporativos, né? Do B2B, desde hotéis, escolas, indústrias, galpões, fábricas. Então, esse é o nosso mundo. E a gente vem sempre tentando melhorar. Eu acho que a intenção é não ficar parado. Tem sempre alguém, e hoje em dia é engraçado porque tem sempre um mercado que antes a gente só pensava que os nossos concorrentes eram concorrentes diretos, né? Então olhava as construtoras como os meus concorrentes. Eu acho que hoje a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça. Se for para a indústria modular, por exemplo, a gente tem uma empresa que até então era Brasil ao Cubo, que hoje está fazendo obra para terceiros. Então tem que ter uma visão de que outros tipos de concorrentes estão aí no mercado aparecendo para poder te cutucar. Então, eu acho que assim, não sentar de que você tem uma história e você construiu, se acomoda e está sempre atento e sempre querendo fazer alguma coisa diferente. Não só pensar o produto como sim, mas assim, a gente tem que entender o negócio do cliente como um todo. Desde a chegada do caminhão na portaria, até a entrada na fábrica, até a saída do produto, quanto que aquilo tem de benefício econômico para diminuir o OPEX dele dentro da fábrica. Então, esse é o modelo mental da Amatec, é pensar o produto do cliente do começo ao fim. Que legal. E como que vocês desenvolvem e escolhem os parceiros que vão trabalhar com vocês, sabe? As pessoas que vão, os funcionários, inclusive até empresas que vocês vão também contratar muitas vezes para fazer obras, né? Porque são empreendimentos enormes, a Amatec trabalha com empreendimentos bem grandes. Sim. Qual que é a visão que vocês têm nessa escolha dos profissionais? Eu acho que se a gente for falar de parceiros, a gente tem um gap ainda muito grande no mercado, talvez por N razões, de pesquisa e desenvolvimento, de trazer soluções, né? Meu pai sempre fala, por que a gente constrói do mesmo jeito há tantos anos? Por que a indústria da construção é tão pesada? Então, eu acho que tem uma questão ainda de desenvolvimento de tecnologias construtivas no mercado. Quando você olha para fora, você vê uma diversidade de soluções, mas eu acho que a gente está caminhando. Então, a escolha do parceiro, seja do fornecedor ou do projetista, vai muito do modelo mental, né? Porque se não tiver essa sinergia, né, de pensar, e aí do modelo mental também é atrelado a custo, porque não adianta eu trazer uma solução, sei lá, de fundação, por exemplo, com 1 milhão de contingências, que aquilo vai custar e não é necessário, né? Né? Então, assim, dá pra gente fazer mais rápido, dá para a gente pensar num custo mais competitivo, dá para a gente trazer uma solução melhor, né? E não só tá só no seu quadrado pensando que eu contratei para você fazer uma compatibilização e você só vai fazer aquilo. Que benefício você pode trazer para a gente pensar junto, né? Porque a gente é uma empresa, a gente precisa de parceiro e a gente precisa pensar junto. Quando você fala de funcionário, né, de contratação de colaboradores, a cabeça é a mesma, né? Eu fico, às vezes, um pouco incomodada que eu escuto assim, mas eu sou o engenheiro de segurança, eu não tenho que olhar se a placa da obra está limpa. Eu não tenho que olhar se aquela fundação, se o funcionário está em risco, né? Então, assim, essa coisa da visão global do negócio, eu acho que é o que a gente mais busca hoje. Eu acho que capacidade técnica, se a gente não tem, a gente corre atrás e a gente aprende. Verdade. Né? Mas essa questão que todo mundo fala hoje, dessa visão mais... tô lá, eu tô vendo uma situação, eu tô vendo que o cliente está precisando de alguma coisa, eu tô vendo o meu colega de trabalho que está com problema fiscal. Será que eu posso ajudar? Então, essa coisa da integração e da comunicação é o que eu mais busco hoje. A gente vive um mundo completamente diferente do que há muitos anos atrás. Então, a pessoa tem que ter capacidade de aprendizado, tem que correr atrás, não adianta. Às vezes eu fico um pouco chocada que o cara se formou em engenharia lá em 1900 e bolinha e nunca mais leu nem um gibi, né? Assim, gente, não tem... E não necessariamente você precisa fazer 1 trilhão de cursos, especialização, pós-graduação. Não, você precisa estar atualizado
no mercado. É vontade de aprender. E buscando eu nem acredito muito num modelo hoje que é o que se fazia antes, né? Acaba a faculdade, faz MBA. Né? De imediato, já vai assim. Eu não sei nem se tem maturidade para isso. Existem microaprendizados. Acredito muito mais numa profundidade num assunto do que passar por vários, né? Então, eu vou me especializar. Agora eu quero estudar, sei lá, BIM. Eu vou fazer 1 ano só estudando BIM. Não precisa de BIM, gestão de projeto, gestão de custo. Não precisa. E eu acho que essa capacidade, assim, de curiosidade. E tem uma coisa também que a gente busca bastante, a capacidade também de resolver problemas, né? Então, eu tô com um problema na mão, não deixo, passei um e-mail, tá tudo bem, né? Aquela coisa de resolver, independente se tá 100% na sua mão ou não. Eu acho que isso é o que a gente mais busca hoje. E resiliência, porque a gente precisa ser resiliente no mundo atual. Marcela, e na sua visão, a gestão de pessoas na construção civil, ela é mais complexa do que em outras áreas? Ou não? Não, acho que não. Acho que não é mais complexa. Eu acho que a gente tem um fator importante de considerar que as pessoas estão longe, quando estão na obra, né? Elas estão longe de casa, das suas famílias, com uma rotina insana, a céu aberto. Então, quando você olha como RH para essas pessoas, eu acho que elas têm que ter um cuidado diferente, diminuir um pouco desse distanciamento, né, que isso existe, acho que em todas as construtoras, né? Se tiver alguém aí que consiga fazer diferente, compartilha. Conta essa novidade. Conta que fez essa coisa do distanciamento, né, escritório e obra. Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante. Então, toda a liderança tem que estar presente na obra. É lá que o cliente está, é lá que o negócio acontece e é lá que paga as contas, né? Uhum. Então, assim, não acho que seja mais difícil ou mais fácil, assim, tem as suas especificidades, né? Então, tem a dificuldade, imagina, você está gerenciando uma obra e você está com o cliente, né? 8, 10, 12 horas com o escritório do lado do seu, com a gerenciadora do lado do seu. Então, a gente tem que olhar por esse viés de dar esse suporte para a equipe que está lá, porque, imagina, uma coisa é você estar no escritório, o cliente faz uma reunião com você e depois vai embora, né? Imagina a pressão, né, e a dificuldade que a pessoa tem, as características como líder que ela tem que ter, de estar o tempo inteiro com o cliente e muitas vezes com a gerenciadora a 10 passos de você, né? Então, se a gente tivesse que olhar para o viés da liderança, assim, a gente tem que desenvolver características de lidar com pressão, capacidade de comunicação, saber resolver problemas, senso de urgência, né? Porque o cara tá ali no seu cangote. Né? Então, eu olho muito por esse viés para a equipe da obra. Da equipe do escritório, a gente tem que ter muita habilidade de comunicação, né? A distanciamento, hoje em dia, com muitas tecnologias que vieram para facilitar, mas elas também deixaram algumas coisas mais morosas, né? Tipo, mandei o e-mail, tá bom, né? Então, a gente tem que começar a criar critério. Eu falei que eu queria botar limite de e-mails por dia. Só pode mandar 10, sabe? Lembra quando você ia ligar, que você botava a ficha do telefone? Você tinha que resolver nada, só tinha aquela ficha, né? Então, eu falava, não, agora só pode mandar 10 e-mails, porque a gente, com a tecnologia, deixou as coisas um pouco mais enroladas. Quer tirar do seu colo? Passei para frente. E eu acho que isso tem sido uma dificuldade muito grande em termos de deixar as coisas um pouco mais demoradas mesmo, né? E aí o cliente... E tem um lado hoje, que outro dia eu estava conversando com meu pai, assim, um cliente hoje, ele controla absolutamente tudo. Ele sabe o que ele comprou, qual a quantidade da equipe indireta, quando que o fornecedor entra, quando que ele tem que produzir, o que ele tem que entregar, não é mais porque hoje em dia é fácil dele pesquisar isso, né? Dele exato, enxergar isso. Exato. Né? Então, antes ele precisava de uma reunião, você precisava apresentar o projeto, você precisava construir um relatório. Hoje, com a tecnologia, com as coisas todas integradas, e é uma coisa que a gente vende, né? Essa coisa do acesso à informação, o
o cara tem acesso à informação de maneira instantânea, consequentemente a cobrança vai ser instantânea. Então você tem que estar preparado para lidar com isso, né, com esses questionamentos, né, e saber, não tem mais o enrolante, vou ver, peraí que eu vou... Não, você tem que estar com a informação ali na cabeça, preparado para responder para o cliente. E eu acho que tem uma outra questão que a gente não pode generalizar, cada cliente, a gente tem que analisar o cliente. O cliente da indústria tem uma cabeça e uma necessidade de informação diferente do cliente do fundo de investimento, que é diferente do cliente que é empreendedor, que é o cara incorporador, ou o cara que está investindo no negócio. Então, a leitura do seu cliente hoje, saber entregar o que é valor para ele, é essencial em qualquer posição. Da liderança para cima, óbvio, e dali para baixo é assim, o que é valor para ele, o que eu tenho que entregar para ele, né? Então, eu acho que isso tem que estar na cabeça das pessoas o tempo inteiro. É um relacionamento muito customizado. Marcela, me diz uma coisa, na Amatec você passou por inúmeras experiências. Tem algum caso para você contar para a gente, assim, de alguma obra que vocês desenvolveram e que você tem certeza ou que você acredita muito que a escolha dos profissionais prejudicou o desenvolvimento daquele empreendimento? Não precisa contar o empreendimento em si, mas você já vivenciou isso? Já vivenciei. Como que você descobriu isso, sabe? Engraçado, assim, uma das coisas que é um dos meus próximos aprendizados é saber entrevistar uma pessoa. O momento da entrevista, ele é tão crucial e a gente tem que ter uma sabedoria, né, para quem está entrevistando, de saber realmente trazer as respostas que não estão prontas, né? Então, todo mundo que vai fazer uma entrevista vai ler o currículo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Não façam as perguntas... Os currículos são perfeitos, né? Não façam as perguntas óbvias, né? Tenta desconstruir, porque a pessoa vem preparada para falar o que ela já fez, o que ela já entregou, que tudo que ela fez é lindo, maravilhoso. Aí, uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual é o maior erro que você já fez na sua carreira? Que não é possível que um ser humano nunca errou. E tem gente que fala que nunca fez nada de errado. Então a gente Aí já é um problema. Total. Então, nunca fale isso numa entrevista de emprego, que você nunca errou. Não é possível. Aprendizado com a Marcela. Faz alguma coisa e não tem problema, porque pode ser um aprendizado, né? Mas assim, a pessoa que é um ser humano perfeito, então eu acho que o momento da entrevista, eu acho que a gente ainda faz de um modelo muito tradicional. Falei que eu queria fazer até um curso do FBI, sabe aquele quando faz negócio de verdade lá, aquela maquininha que tá falando verdade ou mentira. Mas tem técnicas importantes que a gente... Porque a relação começa ali. E se você contrata um gerente errado, um cara que não tá adequado à sua cultura, né? Ou que não tem as características da liderança que se quer hoje, não tem mais comando, não existe mais nenhuma empresa que funcione com comando-controle. Eu mandei, você faz. Isso não existe mais. As pessoas não estão mais nesse modelo. Então, assim, ou você aprende a fazer diferente, ou você vai ficar fora do mercado de trabalho, porque não dá mais para trabalhar assim, ninguém aguenta, né? Então, essas mudanças são muito importantes. Então, se eu tivesse que dar uma dica, assim, a qualidade da entrevista no momento da contratação, ela é estratégica para o negócio, porque eu vou dar uma obra de 50, 100, 200, 400 milhões, tem empresa que fatura isso, né? Para uma pessoa que vai gerir durante um ano e pouco. Então, é quase que tem que ser um reflexo mesmo de um CEO de uma empresa, né? Mas sim, já fiz escolhas muito erradas e a gente pagou o preço até de não conseguir mais, ter que resgatar esse cliente depois a muito custo, né? Sem dúvida, porque assim, gente, eu sou uma empresa de serviço. Uma empresa de serviço é feita do quê? De pessoas. Então assim, se eu tenho 100% do meu tempo hoje, 80%, 90% é olhando para todas essas situações o tempo inteiro. Então eu estava na obra semana passada para poder alinhar o fulano com o beltrano, que isso não funciona, com o processo, né? Às vezes uma pessoa está do lado da outra e manda e-mail. Eu falei que eu queria criar um código, eu criei um código de ética na Amatec,
ética e conduta do que usar cada ferramenta. Quando você manda e-mail, quando você liga, quando você manda Teams, quando você levanta e vai lá falar com a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atenta para isso hoje em dia. Mas sim, assim, já erramos bastante, mas também aprendendo. E um caso de sucesso que você tem certeza que as pessoas contribuíram para um desempenho de um empreendimento, assim, que fidelizou o cliente com vocês, sabe? Assim, a gente tem uma recorrência com clientes bastante grande. Eu acho que isso é uma coisa que a Matec tem para se orgulhar. Isso é muito bom, né? Porque um cliente só vai querer de novo se foi bem feito. Né? E a gente sabe que obra é um negócio meio traumático, né? Assim, é uma coisa que se tem alguém aí, vou fazer uma obra, já se descabela. Então a gente tem que transformar um pouco essa experiência. E ela começa desde o momento da mobilização até a entrega final, né? Então esse trajeto ele tem que ser muito bem cuidado. A gente tem alguns exemplos, eu posso dar um bem recente. A gente está fazendo uma obra farmacêutica e é uma pessoa nova, tá? O que eu posso te falar? Ele já veio do mercado farmacêutico, então eu acho que isso às vezes tem uma diferença bastante grande quando é um produto muito específico. Talvez seja importante a pessoa ter um track record naquele negócio. Mas é uma pessoa que está muito com os valores que é o que a gente quer na Matec. Então, muito voltado para a gestão de custo, né? Um olhar muito crítico para a qualidade do produto, que no final é isso que fica para o cliente, e entregar no prazo, né? Então, são 3 coisas que a pessoa tem aquilo vendo como valor. Não é exigido pela empresa. Então, essa simbiose da cultura com os valores da empresa são essenciais para fazer o negócio dar certo. E você acredita que vocês descobriram isso já na entrevista com a pessoa? Nesse período, nesse momento de entrevista, vocês já conseguem enxergar ou não? Acho que não. Acho que é um processo ainda... É uma aposta, né? A gente entrevista, a gente tem lá características importantes da experiência do cara. A gente tem cada vez mais tentando nos aprimorar no processo de entrevista, até fazendo assessment, para entender um pouco os soft skills de cada um. Então, para ver se aquilo tem match com o que a gente espera e o que o cliente também exige. Não acho que uma entrevista de vocês. Assim. A gente passa primeiro por um hunting com RH. Então, a gente tem as recrutadoras lá que fazem uma análise da necessidade, filtram os currículos. A gente usou uma ferramenta no passado com inteligência artificial que tentava fazer um match com o que a gente estava procurando de vaga, não deu muito certo. Então, eu sou uma pessoa que testa bastante essas coisas de novidade, legal. Sim. É uma coisa que eu acho que pode ajudar, mas assim, aí a gerente de RH faz uma primeira entrevista e dependendo do cargo a gente tem uma trilha. Então, se é de segurança do trabalho, provavelmente vai passar com o gerente da obra aí, com o cara corporativo. E o que a gente está implantando esse ano, para alguns cargos vão ter alguns testes, né? Algumas coisas mesmo para entender se realmente o que o cara está falando ele sabe fazer. Então, para cargos técnicos, a gente vai fazer algumas provinhas. Trabalha comigo 2 dias, depois a gente decide se Nossa, se eu pudesse fazer isso, ia ser maravilhoso. Mas infelizmente a lei brasileira não deixa fazer esse teste. E acho que um ponto super importante no processo de seleção são as referências, né? Então, realmente, estar em contato com quem já trabalhou com aquele profissional. Isso é bem importante porque você vai pegar o feedback na prática. E o ideal é que não sejam as referências que a pessoa indique. Eu acho que isso é importante. Referências neutras. Mas eu acho que assim, é importante, mas assim, tentar buscar um espectro um pouco maior ali. Para quando é cargo muito... Não precisa fazer para todos os cargos, tudo, mas eu acho que assim, se tivesse que... Cargos mais estratégicos. Né? Que recomendar alguma coisa, assim, vamos investir nesse processo de recrutamento e seleção, qualidade da entrevista. Nunca pode ser a pessoa que está pedindo a vaga ser o único entrevistador.
Porque, óbvio, ela precisa do recurso, ela vai... tudo que o cara, né, tudo que a pessoa falar, ela vai falar que tá tudo bem, que tá aprovado. Então, para a qualidade do resultado, eu acho que a gente tem que investir bastante nesse processo inicial. E até para que a pessoa também entenda onde que ela tá, com quem que empresa que ela vai trabalhar. Né? Então, eu acho que é um casamento importante ali, que tem que gastar um pouquinho de tempo. Não dá para fazer igual comprar pão na padaria. E vocês acreditam no desenvolvimento de talentos? Acredito, mas assim, a gente tem que desconstruir um pouco de que é só a empresa que faz o plano de carreira. Gente, isso ficou lá em Guaraná com rolha, 1900 e bolinha, não existe isso. O profissional constrói a sua carreira e a empresa ajuda o profissional a se desenvolver. Se você ficar sentado na cadeira esperando, agora ele vai me colocar como gerente, agora eu vou como diretor, agora eu vou para uma área tal. Assim, cada um tem que fazer o seu papel, a empresa olhar o talento e a pessoa e ver as oportunidades que ela tem de crescimento, né, e fazer conversas constantes. Você tem uma oportunidade aqui, tem capacidade de avaliar o desempenho da pessoa e ampliar as oportunidades que ela tem dentro da empresa, mas a pessoa tem que se preparar para isso. Não tem venha nós ao vosso reino, assim, vem aqui e me ajuda e também, de certa forma, me provoca como empresa, dizendo, me dá uma chance em tal lugar, né? Então, acho que é um trabalho conjunto. E vou voltar a falar, coisa do aprendizado, né? As coisas hoje em dia mudam o tempo inteiro, a gente vive num mundo super complexo, caótico, de milhões de coisas acontecendo numa velocidade que antes, para implantar uma tecnologia, demorava anos, né? Vamos ver os últimos exemplos do ChatGPT, inteligência artificial, que vai vir com tudo, né? Quem não está estudando inteligência artificial deveria, pelo menos, ler alguma coisa do que está acontecendo. Porque vai pegar em todas as áreas, né? Vai. Não tem como se falar, uma construção... Não tem. Vai. Não vai. E eu acho que assim, a gente trabalha num mercado que mundialmente contribui para o PIB dos países de uma maneira astronômica, né? Construção civil no Brasil, como em outros mercados, até a gente estava lendo, acho que é 13 trilhões de dólares no mundo de oportunidades, de ineficiência que gera pela falta de tecnologia e desenvolvimento, de ser improdutivo e desperdício no mercado de construção. Imagina 1% de 1 trilhão, se você melhorar 0,0 nada, o quanto que aquilo está impactando. Então, assim, a gente trabalha num mercado que tem uma função social e econômica nos países de uma maneira muito importante, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito estratégica. Hoje em dia eu não consigo mais contratar mestre. É difícil, né? Porque a gente não tem mais carreira de mestre. Então eu vou pensar no meu negócio, vou projetar um indireto de uma obra, pensando em colocar 1, 2, 3 mestres? Porque não tem, o cara não quer mais a carreira de mestre. O cara não quer mais a carreira de ficar 12 horas no sol, né? Se ele pode ser motorista de aplicativo ou entregar, ter uma vida diferente e menos árdua, entendeu? Então, como que a gente continua construindo e pensando o nosso produto de um jeito, se a gente não tem mão de obra? Cativando essas pessoas que não... Exato, assim, vamos transformar o pedreiro num montador? Vamos trazer um processo construtivo diferente, off-site, que o cara não tem que ficar lá no sol, né? Eu tava na obra essa semana e eu tava vendo um soldador. Cara, a roupa que o cara... Tava 35 graus. Com aquela roupa mexendo com solda. E a gente continua a fazer isso. Então, assim, esses incômodos, a gente tem que fazer chegar em mais empresas e pessoas que produzem, que projetam os produtos, que pensam nas soluções construtivas de uma maneira diferente, né? Então, assim, voltando ao que você me perguntou, o profissional tem que estar com essa cabeça. Se ele não tiver com essa cabeça, se for aquele modelito tradicional, acho que na Matec é difícil ter espaço e não sei o quanto que isso no mercado vai continuar tendo espaço daqui para frente. E como que funciona o desenvolvimento de pessoas desde a formação, assim, sabe? Vocês trabalham desenvolvendo pessoas
estagiários que entram e eles formam uma carreira. Para você conseguir ter um profissional com alto desempenho, pensando assim, 10 anos depois, vocês têm essa mentalidade, essa estratégia na empresa ou não? A gente tem. Eu acho que funcionou muito bem lá no passado, essa coisa de ter o programa de estágio e ter a formação desde o começo, né, desde a base, passando por todas as áreas, fazendo o job rotation, um pouco como eu fiz. Eu acho que a gente tem algumas mudanças no modelo atual, um pouco de expectativa de espera. Então, será que eu vou ter que esperar tudo isso para chegar num gerente, não sei quantos 1000 anos que eu tenho que passar? Então, tem um pouco de administrar um pouco essa ansiedade. É um grande investimento da empresa naquele profissional também, né? Assim, também. Para fazer ele crescer. Isso, eu acho que tem um pouco, né, de dificuldade. Hoje, o profissional talvez não esteja com essa expectativa de ficar muitos anos na mesma empresa. Então, a gente tem vê isso hoje? Eu vejo. Porque antigamente o modelo era assim, as pessoas era ficavam 20 da carreira, anos, né? 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje você acha Eu acho que mudou. Eu acho que mudou. Então a gente tem que pensar um modelo de programa de estágio diferente. O último que a gente fez que hoje a gente tem algumas pessoas que começaram como estágio e que estão em cargos de gestão na Matec ou fora. Eu acho que tem um ponto, a Matec é sempre muito formadora, né? Então, a gente fica... Meu pai até estava falando outro dia o quanto ele fica feliz de pessoas que passaram por lá e hoje eu tenho suas empresas ou estão liderando em grandes cargos em outras empresas ou até em clientes, né? Saíram da Matec para trabalhar em clientes. Então, acho que isso é um orgulho bastante grande, mas o momento atual requer uma mudança daquele programa de estágio muito longo e que a pessoa fica 300 anos na mesma área e demora, sei lá, 10, 15, 20 anos para atingir uma posição. Então a gente tem que se adaptar. Também não dá para fazer em 2, 3 anos de formado o cara virar um gerente ou um diretor que seja. Tem um processo de aprendizado aí, de experiência também, de experiência. Eu vou falar para você que é um desafio isso hoje. O último programa de estágio que a gente fez, eu não tenho nenhum problema de falar, não foi com tanto sucesso quanto o anterior, né? Então, tive uma dispersão muito grande em termos de pessoas que não têm essa... não quiseram acompanhar o programa. Então, acho que a gente tem que fazer a reflexão de que será que a gente não tem que mudar o processo, né? Ou pensar a atração de talentos de uma maneira diferente. E você acha que essa geração, porque hoje em dia a gente está entrando mais naquela geração Z, né, que é uma geração bem diferente de 20, 30 anos atrás. E os cargos de liderança hoje, eles estão começando a ficar na mão dessas pessoas que têm uma visão talvez um pouco diferente de mundo. Você tem sentido isso na prática, também lá na direção da empresa? De pessoas que elas já não aceitam tanto essas pressões que eram impostas antigamente, né? Porque antes, eu acredito que era muito mais fácil de você controlar alguém. Hoje em dia, as pessoas estão mais incontroláveis, não é? São. Eu não tô aqui para julgar se é certo ou errado, nem se tem que ser. A gente tem que aceitar o modelo atual e se preparar para lidar com ele. Temos mais dificuldade de lidar? Sim, porque as pessoas que estão na liderança hoje, fazendo a gestão dessas pessoas, não estão preparadas para lidar com essa geração, né? Entendi. Então, eu acho que tem um pouco de olhar, ter um pouco a humildade de olhar antes de criticar, mas que é mais difícil, é mais difícil. Menos tempo no cargo, então a pessoa tem uma vontade de acelerar o processo muito grande e, nós estamos falando de engenharia. Engenharia requer experiência, a gente tem uma responsabilidade técnica que, assim, é muito importante, né? Se alguma coisa dá errado, então é um equilíbrio e uma ciência complicada. Eu acho que tem uma coisa do home office hoje. Vamos falar disso?
que é um dilema, é uma pauta ali constante. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso e um hábito, né, de querer... Só que assim, construção com home office não funciona, né? Então, como eu lido como empresa, né, do cara que está lá na obra com o cara que está do escritório. Então, isso é um tema constante. Você fala para mim como você resolveu, não resolvi. Então, eu vou tratando caso a caso, porque assim, a gente tem um negócio dinâmico. Que tá, assim, se for perguntar para mim qual que é a minha opinião, eu não gosto do home office. Eu gosto de estar no escritório, ouvindo as pessoas, vendo o que está acontecendo, porque a gente vive o que está acontecendo ali. A gente tem que entender que, assim, sendo uma empresa de pessoas, a comunicação é extremamente importante. Estar cada um nas suas casas, pode ser uma vez ou outra, pode ser benéfico, mas o tempo inteiro eu não acredito, né? Então, tem algumas mudanças de ansiedade. Eu acho que a pandemia trouxe uma questão de ansiedade e saúde mental muito importante. Então, assim, a gente tem que estar mais hábil como gestor de feedbacks e conversas em alinhamentos constantes, muito mais do que a gente fazia antes, né? Porque as pessoas estão mais sensíveis, né? Então, assim, se tivesse que dar uma dica, assim, vamos olhar para o momento atual, antes de criticar, vamos analisar o que mudou. E assim, não adianta ficar reclamando, que não vai mudar nada, né? Então, vamos se adaptar e ver o que dá para acomodar dentro do modelo atual. Mas se fosse falar para mim hoje, é mais difícil, a formação é mais difícil. É mais difícil. Você tem menos controle, está menos na mão do que estava antes, né? E aí, se eu tivesse que fazer uma pequena crítica, assim, gente, nada vem de mão beijada. Tudo precisa de dedicação, tempo, né? E profundidade nas coisas. Não dá mais para fazer nada superficialmente. Então, isso leva tempo. Não tem jeito. Não dá para ser uma coisa mágica. Né? É verdade. E agora, 3 dicas da Marcela. Se prepara. 3 dicas, Marcela, que você daria para as pessoas que vão fazer com que elas sejam realmente desejadas no mercado da construção civil, sabe? Eu acho que capacidade de comunicação, né? Tem aquela famosa frase lá do lifelong learning, então seja curioso e aprenda sempre, sempre. Você tá lá com 60 anos, 70 anos, tem sempre alguma coisa para aprender. E não necessariamente precisa ser só no seu mercado de atuação. Pode até explorar outros temas hoje que influenciam, como inteligência artificial, como neurociência, sei lá, até filosofia explica muita coisa. Eu ouvi falar de que quando você junta profissões completamente diferentes, você agrega muito. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito na diversidade, né? Às vezes você traz uma pessoa de fora, você está tão enfiada naquele problema, que às vezes você traz uma pessoa de fora e ela traz uma solução que você não pensou. Eu sou bem a favor desse modelo. Então, eu acho que o aprender é para sempre. Não precisa ser cursos nem MBAs caríssimos. A tecnologia hoje nos proporciona acesso a conhecimento de maneira grátis e fácil. Grandes universidades no mundo proporcionam cursos de graça. Você entrar na Harvard tem curso de graça, você entrar em Stanford tem curso de graça. Inglês é fundamental. Quem não sabe falar inglês tem que aprender a falar inglês, tá? Eu sinto um pouco de dificuldade bastante grande quando eu vou contratar gente hoje, quando o meu cliente necessita da língua inglesa e a gente tem um pouco de dificuldade. Então, acho que isso é só um detalhezinho, mas que faz a diferença. E resiliência, né? Assim, senso de urgência, gente. Temos um problema, vamos menos mimimi, menos reclamação, menos justificação, sabe? Fico lá justificando. Esquece, vamos pegar a questão, vamos cuidar do cliente, né? Às vezes eu vejo muita reclamação do cliente. Cara, o cliente, ele é o cliente, ele paga a conta, todo mundo tem as suas exigências e os seus problemas, assim. Ele é o cliente, então vamos olhar para o cliente com o valor que ele tem de cuidado, de entregar um bom produto. Não é nada muito pirotecnia, não. Assim, é só fazer o bem feito ali.
E menos essa coisa de ficar justificando. Eu sinto muito isso hoje, sabe? Eu não fiz porque eu não recebi o projeto. Eu não recebi o projeto porque o cliente atrasou. Eu não atrasou. Então, assim, vamos olhar o todo e resolver. Eu acho que isso falta muito no mercado de trabalho. Não importa o que aconteceu, o que a gente pode fazer para resolver? Exato, assim, esquece o passado. Como diz o meu pai, quem vive de passado é museu. Assim, vamos olhar e resolver. Não ficar tentando buscar justificativa. Então, essa capacidade de comunicação, de juntar, e óbvio, o aprendizado, né? Essa coisa de cada hora eu estar com uma novidade, de aprender, de olhar as tecnologias que estão ali fora, é importante, eu acho que para qualquer função, né? E hoje, relacionado à inteligência artificial, que você já comentou aqui, vocês estão buscando esse conhecimento como empresa? Você tem alguma orientação e dica para dar para a gente em relação a isso? Eu acho que assim, o estudo, né, de tecnologias e trazer isso para dentro do negócio, acho que está na Matec desde o momento zero. A gente sempre vem olhando isso. O que a gente fez lá atrás foi montar uma área de processos com um gestor que veio da indústria. Então, foi trazer um pouco o modelo de análise de dados, né? Então, esse foi o primeiro passo. Então, a gente tem explorado muito o uso dos BIs, né? Então, como eu gasto menos tempo do profissional juntando as informações e mais tempo analisando as informações, porque eu sentia muito de que, eu não fiz isso porque eu tenho que entregar o relatório, eu não fiz isso porque eu tenho que juntar. Então, beleza, eu vou tirar esse peso, né, e essa burocracia de você ter que juntar as coisas. Então, a gente vem investindo muito em como automatizar os dados, e a gente gera uma quantidade de dados absurda. Sei lá, eu devo estar hoje usando 2% da capacidade que a gente ainda tem de explorar essas coisas dos dados. Então, a gente investiu em alguns BIs, então, para facilitar, inclusive, o trabalho do profissional lá na ponta, né, de não ter que ter boa parte do tempo dele gerando um relatório, por exemplo. Isso facilitou para a gestão e para a direção da empresa enxergar o todo? Sim, porque os RPs nunca são amigáveis, né? Você conseguir buscar uma informação de custo ou de planejamento, você tem que ficar juntando muitas coisas, né? Então, acho que o BI traz... Então, você tem informação na mão e a gente conseguiu, acho que até de certa forma, avançar bastante nisso. Ainda tem muito ainda o que fazer. O que a gente vem estudando agora é um projeto de formação de inteligência artificial. Isso é novidade, ainda não está nada fechado, mas eu estou tentando fechar uma parceria aí com uma escola de negócios que vai fazer um processo de formação. Eu não quero terceirizar, contratar uma consultoria que vem aqui e implanta, por exemplo, pego lá uma dor que a Matec tem e como que a inteligência artificial pode resolver isso. Não, a gente quer capacitar os profissionais para terem o conhecimento para a gente seguir em voo solo. Então, tem um processo de aprendizado, que eu achei bem interessante essa ideia. E a gente está fazendo um piloto hoje com uma empresa, uma startup, que faz acompanhamento de obra por imagem e que usa a inteligência artificial para acompanhar o progresso da obra. Então, ela consegue pegar o modelo, vai lá toda semana, o projeto, tira uma foto, pode ser por drone, no nosso caso tem que ser drone, porque as obras são muito horizontais, né? Muito grandes. Eles já fizeram alguns trabalhos legais com edifícios residenciais, e a gente está nesse momento agora de tentar acelerar. Então, se eu tivesse que falar dicas, o quanto que você pode tirar as pessoas dessa coisa mais cara crachá, sabe? De ficar gerando coisas e tá mais voltado para a análise dos dados e mais qualitativo do que aquilo pode te dar. E a inteligência artificial tem uma capacidade cognitiva que nenhum ser humano tem. Cara, isso vai dar uma velocidade nas coisas de criar cenário. A gente noção do quão tá. ela pode colaborar com a gente. Não tá. Eu acho que o chat GPT é um pouco da capacidade aí para quem nunca testou teste, faça lá, entra, faz umas perguntinhas. Tem um relatório interessante da Amy Webb
que teve no SXSW esse ano, que é um evento que acontece no Texas de tecnologia, que entra lá no site dela, ela fala quais são as próximas tendências. Ela é a referência no mundo hoje em inovação, então consegue baixar de graça lá, e tem um capítulo só de construção. Então, quão maduro nós estamos nas diferentes tecnologias e quais são as tendências daqui para frente. Então, assim, tem que estar antenado. Tem a Terracota Ventures também, que mapeia todas as construtechs no mercado, cria relatórios. Então, assim, está conectado com esse ecossistema, entendeu? Quem não está, tudo de graça, é só ter tempo mesmo de ler e ir aprendendo daqui para frente, porque vai vir para ficar, não tem jeito. Legal. Marcela, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra enorme ter você aqui comigo, de verdade. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem final, falando qual a sua visão sobre a gestão de pessoas daqui 50 anos. Você consegue pensar nisso? Ave Maria! 50 anos já fazer, eu vou estar com 90. Vai estar gerindo pessoas ainda. 90 é uma... Meu Deus do céu, eu acho que... Bom, primeiro quero te agradecer. Acho que você está fazendo um trabalho essencial e fundamental na indústria. Conhecimento e conectividade nesse setor é muito ruim. A gente se fala muito pouco, a gente troca muito pouco. Então, continue fazendo um trabalho que você está fazendo, porque a gente precisa juntar mais gente, que eu acho que a gente precisa explorar isso melhor. Daqui 50 anos, não faço a menor ideia. Ai, peguei, hein? Agora pegou. Foi... Eu vou te falar que é até difícil planejar um negócio. Mais 5 anos hoje. Eu acho que 5 anos já é um longo prazo. Vocês porque tudo muda. Uns 5 anos. Que muda com uma velocidade que até se perde na... Eu acho então, que... daqui 5. Eu acho que eu acho que a tecnologia vem para ficar. Essa coisa realmente do IA é uma coisa que tem que acontecer. Eu acho que a gente tem um movimento de industrialização importante, né? Então, assim, é menos... são mais mudanças mesmo externas, de que a gente vai estar conectado mais, cada vez mais, com uma velocidade de informação absurda, né? Então, quão preparado você está para lidar com um mundo caótico e complexo que muda o tempo inteiro, né? Então, o nosso tempo de espera, ele é muito curto, né? Então, quão preparado e adaptado você está? Eu acho que daqui 50 anos, sei lá, espero ter robôs fazendo... que já tem, né? Já tem. É que aqui no Brasil já é muito difícil, mas se a gente olha 50 anos atrás, uma obra, e hoje uma obra... Eu espero que daqui 50 anos a gente não esteja fazendo do mesmo jeito. Então, é o mercado inteiro se movimentando pra gente fazer um produto cada vez melhor, né? Mas se você for pensar 50 anos para trás, é mais ou menos a mesma coisa. A gente teve industrialização, né? Eu lembro que na época do drywall, a gente fez um prédio em drywall, todo de drywall aqui em São Paulo, foi super emblemático. Antes a gente usava muito moldado em loco, a gente consegue hoje, de uma maneira muito mais fácil, trazer o pré-moldado e construções mais industrializadas. Então, se fosse olhar para o nosso mercado, acho que é isso. E tem uma coisa também da questão do ESG, né? Toda essa pegada ambiental. Nossa, eu ia entrar nisso agora, sabia? Porque daqui 50 anos, se a gente continuar da forma como a gente está, não sei se vai ter 50 anos, né? Não sei se vai ter 50 anos, se os materiais, né, vão estar desse jeito. Então, acho que se tivesse que também fazer talvez uma expectativa de mudança dos materiais, né, coisas mais leves, mais reutilizáveis. A gente está usando uma forma lá na obra da Gênia agora, que ela é reutilizável, de um material diferente. Então, a gente está sempre pensando nisso, né? Então, essa coisa da pegada do ambiental e do reuso, de ter uma construção mais leve, né?
Menos lixo. Menos lixo, desperdício, é muito desperdício, é um negócio absurdo, né? Então são coisas que não necessariamente estão ali no produto, mas estão de maneira, né? Estão rondando um produto como inteiro. Acho que daqui de 50 anos, acho que vai ser um pouco esse o caminho. Espero daqui a 50 anos a gente ver esse vídeo, ver se eu estava certo ou errado na minha previsão. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês também. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo para a gente atingir mais pessoas. Bom, beijo, até a próxima.